Boa noite, Alessandra Nogueira. Boa noite a todos os ouvintes do programa Fala Tudo, da Rádio Bandeirantes FM da nossa cidade de Araçatuba. Aqui Leonardo Bossalobre. Estou neste momento falando direto aqui da Câmara dos Deputados, inclusive ao fundo, muitas pessoas conversando, muitas pessoas debatendo, discutindo. Primeiro, por aqui ser a Casa do Povo, mas em segundo lugar, porque esta semana é o que está marcando aqui a Câmara dos Deputados. Muitas reuniões, muitos debates, muitos encontros para definir o futuro das votações, das propostas relacionadas às questões financeiras. Nós temos aí, como eu falei na segunda-feira, inclusive, né, gente, haveria muito desses debates e foi apreciado, dentre todas aquelas pautas que estavam programadas para esta semana, até o momento, foi apreciado e votado apenas o projeto das escolas em tempo integral, que foi também aprovado na segunda-feira. De lá para cá, nenhuma outra matéria foi apreciada. Isso porque não se chegou a um acordo sobre o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais. E aí eu expliquei até para os ouvintes da Band FM na segunda-feira que o CARF era uma matéria, é ainda uma matéria que está sendo motivo de trancamento da pauta na Câmara dos Deputados. Ou seja, o projeto ele está tramitando em regime de urgência constitucional e por causa disso, como ele não foi apreciado dentro de um prazo estabelecido constitucionalmente, toda a pauta do plenário da Câmara é travada até que essa matéria seja, enfim, discutida e votada pelos deputados federais, o que não aconteceu ainda. E por que não aconteceu? Porque também não se chegou a um acordo. O CARF, lembrando a todos os ouvintes também, é uma matéria que é de muito interesse do governo federal, porque ele vai definir se o voto de desempate, né, se o voto que vai definir o que é o CARF para a gente poder simplificar para o ouvinte da Band. O CARF é aquele conselho que analisa as questões judiciais de pagamentos de impostos, de repente atrasados, problemas aí de empresas, de pessoas físicas com o governo federal. E o CARF é o conselho que faz esse julgamento, né? E aí, quando há um empate nas votações, hoje, quem ganha no empate é a empresa, é a pessoa física. O projeto ele está de volta à Câmara para que o voto de empate, para que o empate seja favorável ao governo. E isso ainda não se chegou a um acordo, por isso o projeto ainda não foi pautado. Além disso, nós temos a questão da reforma tributária, que segue sendo motivo de inúmeras reuniões entre os blocos, entre as bancadas partidárias e também com prefeitos e governadores que estão aqui em Brasília desde o início da semana. Governadores de vários estados estão se reunindo com as bancadas de seus partidos, com as bancadas de seus estados também. Inclusive, agora há pouco, aconteceu aqui no plenário 8, no anexo 2, para ser bem mais específico para o ouvinte da Band FM, do programa Fala Tudo, aconteceu uma reunião com o governador Tarcísio, governador do estado de São Paulo, com os deputados do Republicanos, para definir como a bancada deverá votar nessa reforma. Pelas falas, inclusive, do governador Tarcísio, ele indica que a reforma tributária ela é positiva para o estado de São Paulo e, na opinião dele, ela deve ser aprovada. Ele citou ali algumas questões que precisam ser modificadas, que estão em discussão com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o relator da matéria também, porém disse que o texto está bom, é bom para o estado de São Paulo, é bom para ser aprovado. Mas é bom lembrar que a bancada do partido não é composta apenas por parlamentares de São Paulo, de vários outros estados tem também, e cada estado, é claro, tem o seu interesse. E aí os parlamentares reuniram-se, então, entre eles apenas para definir como será a deliberação final do Republicanos. Além disso, é claro, nós temos o projeto do arcabouço fiscal, Alessandra, que ainda não entrou em votação e aguarda as definições dos deputados, as negociações de como será votado. O presidente Arthur Lira afirmou hoje que a reforma tributária deve ser votada amanhã, quinta-feira. E o CARF também deverá ser votado nesta semana. Porém, a gente já está aí no terceiro dia dessa semana de votações e nada aconteceu. Então, tudo ainda é uma incógnita. Também pode entrar na pauta, né, ainda não é oficial, mas pode entrar na pauta a votação que vai indicar as pessoas que vão compor o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Como eu disse, ele não estava pautado, mas talvez
vem aí à tona para os deputados votarem. Inclusive foram instaladas algumas cabines particulares no Salão Verde, aonde devem ser feitas essas votações ainda esta semana. Alessandra, ouvintes da Band FM, do programa Fala Tudo. Então a Câmara dos Deputados segue muito agitada aqui nesta semana, apesar de poucas votações, as reuniões são intensas, elas são praticamente assim, sem fim, porque é reunião o tempo todo para tentar aprovar esses projetos. Lembrando que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está muito interessado em aprovar essa reforma tributária, junto com o governo federal, que tem também bastante interesse nessa pauta. Porém, a oposição ainda não definiu, aliás, já definiu que deve votar contra. Muitos deputados, inclusive, têm chamado a reforma tributária de reforma da fome e apontam várias questões para esse sentido. Vale também um último destaque, Alessandra, que agora à tarde foi apresentado um pedido de impeachment do presidente Lula por parlamentares, é claro, da oposição, encabeçados pelos deputados Caroline Detoni e Paulo Bilinski. E eles alegam no pedido a necessidade de impeachment por conta das reuniões do presidente Lula com o Foro de São Paulo, que é aquele foro que reúne organizações de esquerda, né, dos países da América Latina e América do Sul. Eles dizem que há um risco à soberania nacional, uma vez que, entre vários motivos, é claro, o Foro de São Paulo tem alguma ligação com as Farc, que são as facções lá da Colômbia. Bem, Alessandra, ouvintes da Rádio Band News FM de Araçatuba, aqui é Leonardo Balsalobre, trazendo as informações direto de Brasília, da Câmara dos Deputados para todos os ouvintes, e a gente volta a qualquer momento trazendo mais informações. Meu Instagram, @leobalsalobre. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.